Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o tempo de tramitação dos processos na Justiça do Trabalho. O processo trabalhista começa com a apresentação da petição inicial ao Judiciário. O documento traz uma exposição detalhada do motivo da reclamação e qual a pretensão do reclamante. Todos os fatos citados na petição inicial deverão ser provados quando forem contestados pelo empregador ou reclamado. Depois de entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, a petição é distribuída eletronicamente para as varas e em seguida é marcada uma audiência que deve ser definida de acordo com o valor pedido no processo. Muitas vezes o conflito não é resolvido na primeira audiência e a tramitação do processo leva mais tempo. Vamos ao fato. Todos os dias, milhares de pessoas em todo o Brasil procuram a Justiça do Trabalho para resolver seus conflitos trabalhistas. No Ceará, são em média 45 mil processos todos os anos, mas quase metade é resolvido por meio da conciliação. Quando a conciliação não é possível, a resolução do conflito leva mais tempo. No local onde tem mais de uma vara, o processo passa por uma distribuição. Da distribuição, ele segue para as varas, onde o processo é autuado e alguns já chegam com a audiência designada. Quando na necessidade, que é nos casos de mandado de segurança, de ações cautelares, com pedido liminar, então esses não têm a audiência marcada e vão direto para a apreciação do juiz, certo? E aí o processo vai para começa a fase de conhecimento, que é onde o juiz vai conhecer os fatos, apurar os fatos e vai ouvir testemunhas, partes, formar o seu convencimento e daí concluir o processo para julgamento do mérito. Depois do julgamento, o juiz já pode proferir a sentença com o valor, né, que é devido ao reclamante, se for um processo do rito sumaríssimo, certo? E se não for, ele passa para apuração na vara. A vara vai saber quanto é devido ao reclamante para que a reclamada pague, faça esse pagamento ou espontaneamente ou na fase de execução. Atualmente, a Justiça do Trabalho no Ceará conta com 29 varas do trabalho, sendo 16 em Fortaleza e 13 nos municípios do interior. As varas trabalhistas têm como função julgar os conflitos que surgem nas relações de trabalho entre o empregador e o empregado. Esse conflito chega à vara na forma de reclamação trabalhista. E para falar mais sobre o tempo de tramitação dos processos na Justiça do Trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho Conrad Saraiva Mota e o advogado trabalhista Grijalba Miranda Linhares. Então, de fato, quando realmente a gente começa a contar o tempo de tramitação aí do processo? Bem, no momento que a ação é proposta, no momento que você protocola a petição inicial da reclamação trabalhista lá no setor de protocolo, você já pode computar como sendo aquela data, a data de início de tramitação do processo, tá? Então, no momento em que a ação é protocolada, você já pode computar aí o tempo de tramitação. Agora, é importante destacar que a tramitação, para que você efetivamente tenha a entrega da prestação jurisdicional, ela não termina na sentença. A sentença, ela só faz reconhecer o direito, se ele existir. Existe, depois da sentença, um outro momento processual, às vezes muito mais demorado do que esse primeiro momento, que é para que, efetivamente, o Poder Judiciário possa entregar aquilo que ele reconheceu, que é o momento da execução. Então, hoje, o grande gargalo, a grande demora de tramitação do processo está muito mais nessa fase do processo, na fase de execução, do que propriamente na fase de conhecimento. Embora na fase de conhecimento ainda haja uma certa demora. Para que as pessoas entendam melhor, até professor, como é que essa tramitação do processo, por onde é que o processo passa, realmente até chegar à solução mesmo do conflito e até a fase de execução? Bom, na verdade, o processo, ao ser distribuído, vai para uma das varas e o primeiro passo que acontece é a designação da audiência. A audiência designada, e ressalte-se aqui o fato de que a Justiça do Trabalho está bem na frente das demais justiças em relação a esse tempo, enquanto nas outras áreas do judiciário, justiça comum, justiça federal, você não existe um tempo prévio, delimitado para que as audiências aconteçam. Isso depende de uma série de circunstâncias. Aqui na Justiça do Trabalho a coisa é bem diferente.
Na hora que é distribuída a petição, chega na vara, já é designada imediatamente a audiência, que hoje esse prazo da entrada da petição até a audiência está em média de 30 a 40 dias, o que é uma coisa muito curta em termos de justiça. Então eu acho isso uma coisa louvável na Justiça do Trabalho, esse tempo da marcação da audiência, quando se entra com a ação e logo em seguida ser marcada com em média 40 dias. É um prazo bem curto em termos de justiça. E aí a coisa começa propriamente na audiência. Ou se faz um acordo, se possível, ou então, dependendo do procedimento, se ordinário ou sumaríssimo, já se faz a instrução do processo e pode acontecer até mesmo de um processo ser resolvido numa única audiência. Ou seja, você entra com uma ação, 40 dias depois, em média, tem a audiência. Se for um procedimento sumaríssimo, você pode ter, já nesta audiência, a sentença proferida, o que é uma coisa recorde em termos de justiça no país Brasil. Então, a Justiça do Trabalho está na frente das demais nesse aspecto de agilidade. Embora as pessoas, muitas vezes, por não entender o mecanismo, achem que a justiça é morosa, e em alguns pontos o doutor Con já ressaltou um deles, lá na outra fase. Mas essa primeira fase é relativamente rápida, a Justiça do Trabalho. Para que fique claro essa diferenciação dos processos, né, do rito sumaríssimo, né, e do rito ordinário, qual é essa diferença? É muito simples. O que define ser ordinário o procedimento ou sumaríssimo, entre outras coisas, o mais básico é o valor da causa. Se você entra com uma ação trabalhista cujos direitos montarem na importância de até 40 salários mínimos, ele irá ser distribuído no procedimento sumaríssimo, que é esse mais ágil, onde tem uma audiência única. E se o valor for maior do que 40 salários mínimos, aí vai para o rito ordinário, que pode acontecer mais de uma audiência, e o rito é um pouco mais moroso. Essa é a diferença básica. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.